Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para a nossa mesa 3, né? Lembrando que a gente tinha uma mesa ontem, né, de encontro com editores. Acabamos agora a nossa mesa sobre consórcio doutoral, duplo diploma. E nessa mesa 3 a gente vai falar dos desafios e oportunidades aí da carreira do, né, doutorando, doutor, né? Assim que vocês, ainda no doutorado, né, a gente já começa a nossa prospecção e como doutor. E aí tenho aqui a felicitação de trazer para conversar com vocês aqui o Fabrício. O Fabrício hoje está na EBAP, né, e vai conversar um pouquinho aí um pouquinho de trocas de dicas, experiências, para que vocês possam, né, se ilustrar e também perguntar para ele. E a Mariana, que hoje está em Toulouse, né, e também vai trazer aí uma perspectiva um pouquinho mais internacional da carreira para vocês. Fabrício, Mariana, vocês são, né, da casa, como sempre, né, levam ainda a casa, muito grato por atender aqui o chamado do consórcio doutoral, e o público, né, fica aí a expectativa de vocês. Fabrício, fica à vontade. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Eu queria aqui agradecer o convite ao Felipe, ao Comitê do Consórcio Doutoral do SEMEAD, agradecer a parceria pela professora Mariana, que está aqui junto também. A gente estava comentando aqui um pouquinho nos bastidores, né, que, para quem não conhece, né, eu saí da FEA e não faz muito tempo, eu defendi o doutorado em final de 2020, já parece uma eternidade, inclusive, mas não fez nenhum ano ainda. E eu estive... Bom, durante todo o tempo que eu estive no doutorado aí na FEA, eu sempre participei do SEMEAD, organizei em 2017, depois participei de outras sessões aí como coordenador de núcleo e tudo mais no restante dos outros anos. E a Mariana, inclusive, foi convidada em 2017 para falar no consórcio doutoral, enquanto eu ainda nem estava nesse processo de desenvolver a tese, inclusive, né? Então, é muito bom ter esse contato novamente. Já em 2018, acho que eu participei de novo do consórcio doutoral, mas aí sim como, né, mostrando a minha tese aí para receber alguns bons feedbacks. Bom, eu preparei, então, um slide bem rápido aqui, na verdade, com só alguns pontos. Deixa eu colocar aqui. Só me confirma, Felipe, se aparece um slide para vocês. Tá, vou colocar. Aparecendo. Beleza. Bom, como o Felipe falou, então, o nome dessa mesa aqui é Desafios, Oportunidades e Dicas para a Carreira do Doutorando/Doutor, e, de fato, são duas coisas que a gente não pode desassociar muito, que é em que momento eu deixo de ser a vida de pós-graduando, doutorando, e início dessa vida como professor, como pesquisador, né, já com o título de doutorado, né? Mas, na verdade, são mais algumas dicas, alguns pontos da minha percepção, que algumas eu sei que eu partilho da mesa da Mariana, assim como a gente tem divergências em alguns pontos, tá? Eu estou numa situação um pouco diferente, né? Principalmente a gente vai falar aqui, até já passar aqui para o próximo slide, eu não vou falar do meu currículo aqui, mas era só para trazer um pouco, que no decorrer de todo a fala aqui, eu vou sempre falar, é importante fazer isso, é importante fazer aquilo, porque desde que eu me dediquei para a carreira docente, foi acho que em 2015, eu trabalhava em indústria de alimentos, farmacêutica, passei por trabalhei de verdade durante um tempo, né? Quando de fato eu fui para o mestrado e segui depois com o doutorado. E tudo isso me ajudou a hoje na vida de doutor mesmo e como professor. Que alguns pontos que às vezes durante a academia a gente não traz aí algumas coisas que acho que são importantes, tá? Vou falar um pouquinho também sobre a questão de voluntariado e de projetos internacionais, que são importantes. E hoje eu estou aqui, então, eu quase vendi minha alma para a FGV, aqui na EBAP, né? Que a gente entra assim, eu vou pegar algumas aulinhas aqui na graduação, de repente eu estou ministrando, estou com 14 turmas em andamento entre graduação e educação executiva, em company, agora workshop de pesquisa para o doutorado, que eu estou como pós-doc, e também é editor adjunto aqui da revista, tanto que eu era co-editor junto com o Felipe na NMR e tive que largar o posto, porque a gente não consegue equilibrar tudo ao mesmo tempo, né? E acho que esse aqui é um bom retrato da vida do doutorando/doutora. A gente sempre está tentando equilibrar tudo isso, né? Um ponto inicialmente, então, que acho que é mais o nível, né, onde vocês estão hoje, né, essa imagem aqui é belíssima, né, que é o que a gente faz até hoje, a gente faz quando é doutorando e quando a gente depois vira professor, né, sem aquela história, não tem mais pressão de ter tese nas minhas costas. Eu não sei, porque a gente continua, né,
super aí voltada a continuar com a pesquisa e continua com alguns padrões que a gente faz como era antes, né? Como, por exemplo, baixar um monte de livro, baixar um monte de artigo e achar que só o fato de baixar a gente está colocando aquilo na nossa biblioteca cerebral, mas não é o que acontece, né? Então, a gente sempre fala alguns desafios aí da vida de doutorando, que a gente sempre pensa, né? Ah, quando eu finalizar o doutorado eu vou fazer isso, né? Ou quando eu estiver próximo do último ano é que eu vou me preocupar com alguns pontos. Na verdade, não é isso, né? O doutorado, é engraçado até falar isso, mas o João Maurício Boaventura, que foi meu orientador aí na FE, ele sempre falava que o doutorado não é uma maratona, né? Não é, na verdade, não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona, você precisa se preparar muito para ela e o processo dela também é longo, né? Então, você tem que saber exatamente os momentos certos de você ou vai se dedicar para pesquisa, ou vai dedicar para estudo, e que momento que você vai se dedicar para tese e tudo mais. Então, unir todos esses pontos aí e saber equilibrar eles de uma forma saudável faz bastante diferença. E aí, depois, eu termino o doutorado e faço o quê, né? Estou eu aqui no Rio de Janeiro, às vezes eu fico ainda na dúvida se eu vou, de fato, né? Não é nem ir para, né? O Felipe fala, às vezes, né? A gente está trabalhando aqui na FGV, pode olhar ali a Baía de Guanabara, ver a questão aqui no Rio, mas não é isso, né? Eu estou 1 ano e meio trabalhando, eu nunca pisei lá ainda, né? A gente está só no home office, então é abrir o computador e aqui estão os meus alunos, né? E às vezes dá vontade de vender coco aqui na praia do que ficar pensando aqui nessa vida acadêmica, ainda mais aqui no Brasil, que está cada vez mais, né, hard. Mas, enfim, né, a gente tem que focar para aquilo que a gente se preparou. Esse processo aqui que eu falo que já é a vida de doutor, é um pouco mais você saber... Eu tenho colegas que são muito firmes no propósito dele de por que eu fiz um doutorado, por que eu passei por esse processo que, para alguns, ele é muito sofrido, para outros, como foi muito bem preparado e sabe qual que é o seu papel, a sua expectativa frente a esse processo, é um pouco mais tranquilo. Aí você sabe, eu estou fazendo doutorado porque eu quero finalizar, prestar um concurso numa universidade pública e dar aula para graduação, envolver com projetos de extensão, que é o que alguns colegas meus fizeram. Outros já pensam, não, eu quero fazer o doutorado porque quero depois tentar uma carreira internacional, seja como professor ou seja como profissional, né? Porque principalmente aí as grandes empresas já não veem mais o título somente para pesquisadores, eles até estão exigindo isso para algumas vagas, né? Que no Brasil a gente ainda é um pouco reticente para isso, mas, por exemplo, eu fiz a dupla titulação entre a FE com a Erasmus na Holanda, e lá, por exemplo, quem fazia o mestrado iniciava um pouco também do doutorado, não era todo mundo que tinha visão para continuar para a carreira acadêmica, muito pelo contrário, eles queriam fazer teses aplicadas para problemas situacionais de grandes empresas para aproveitar isso como um gancho para um processo seletivo para uma vaga, né, muito melhor do que ele teria se não fosse bem capacitado, né? E aí, entre outros desafios da vida de doutor, que a gente acha que depois que vai sair da pós-graduação você vai se desvincular e, na verdade, não se desvincula, tá? Então, quero trazer alguns aqui que eu trouxe especialmente, eu sei que alguns a Mariana, inclusive, vai falar um pouco mais. Primeiro não aguento mais essa relação com orientador, essa minha relação com o professor, essas minhas relações com colegas, preciso sair daqui e, meu amigo, você está no ambiente acadêmico. E universidade, eu já fui professor de universidade pública, em processo seletivo, particular, EAD, presencial, híbrido, de todo tipo de modalidade, vínculo empregatício e sem vínculo empregatício, e a academia ela tem alguns padrões, tá? E esse tipo de relacionamento ele funciona assim, né? Funciona pelo menos nesse certo padrão, igual tem no militarismo, sabe? Na academia tem um pouco disso também. Então, sim, você sempre vai ter alguém com quem você precisa ter um cuidado a mais. Tem casos em que você realmente, claro, você tem que evitar quando você está passando por um processo de abuso ou algo nesse sentido, mas você também precisa entender qual que é o seu papel dentro disso e até onde você pode ir dentro dessa relação, né? Então, de novo, é um ambiente que cada vez a gente está discutindo mais a questão de bem-estar, questão de ego, conflitos, né? Teve até um editorial recente do Caderno Zebap que eu escrevi com o professor Irigaray, que a gente falou sobre o ego e os conflitos na academia, né? Que é aquilo, eu quando sou autor, eu espero que o revisor do meu artigo ele seja super, né, agradável, que dê feedbacks construtivos, né, que ele não me ofenda de nenhuma forma, e se ele falar uma palavra ríspida, eu vou reclamar com o editor. Aí, quando eu me coloco como revisor, eu coloco uma capa lá de revisor 2, né, e taco pau naquele artigo, né, falo mal, falo que não presta, tem que mandar de novo coletar dados, a gente sabe que não é assim na pesquisa, né? Então, a gente às vezes esquece qual que é o nosso papel e como a gente pode se comportar nesse ambiente, porque isso aqui determina, inclusive, futuros aí,
parcerias, contratos e tudo mais, né? Então, esse tipo de situação que a gente cada vez mais fala da importância de qualidade de vida no ambiente acadêmico, ela é importante enquanto você está no doutorado e também quando você começa com a vida de recém-doutor. Tem também, de novo, aqueles estereótipos de que você é recém-doutor, então você tem que aceitar tudo que te oferece. Você precisa se posicionar no mercado, né? Só que, de novo, né, você tem que entender qual que é a sua expectativa. Se você realmente quer isso, tudo bem, vai lá e aceita todos os convites. Se não é esse o seu perfil, não é isso que você quer, pondere um pouco esses convites aí, essas situações, tá? Um outro ponto que eu acho que é super importante, a gente falar da parte de pesquisa e networking, e eu trouxe aqui alguns pontos, que é principalmente, aproveitem a fase em que vocês ainda estão em um ambiente que você possa contar com outros professores, com colegas, para participar de projetos de pesquisa, organizar ou participar de projetos de fomento, submissão de projetos para CNPq, CAPES e tudo mais, né? Enfim, eu tive a sorte de ter um grupo de pesquisa, onde eu estava aí na FEA, por exemplo, que tinha colegas, ajudava, inclusive, o professor João Maurício com o gerenciamento dos projetos e até submissões aí para os órgãos de fomento, e isso me ajudou. Quando eu caí aqui na EBAP, né, iniciando ali com o pós-doutorado, caí no centro de pesquisa onde eu estava, tem que fazer um projeto e submeter para o CNPq, e é daqui 7 dias. Né? Então, se você não tiver um pouco dessa expertise anterior, isso, de novo, vai te prejudicar um pouco aqui no andamento das atividades. Né? Então, de novo, outros pontos que eu acho que são dicas muito importantes, procurar grupos de pesquisa, né? A gente não faz ciência sozinho. Aí você fala, mas só eu pesquiso a minha área. Não, sempre vai ter alguém que vai poder te ajudar, seja com uma teoria complementar, seja com um método que talvez você não seja muito experiente, né? Mas o meu professor não tem grupo de pesquisa. Não tem problema, vai atrás de um outro professor para você ser aluno visitante ou para participar, até de outras universidades, inclusive esse é uma coisa muito boa, né? Não se restrinja sempre na sua bolha acadêmica, né? Participe de outros lugares, né? E os congressos são ótimos lugares para vocês trocarem esses contatos também. Eu tive ótimas experiências com orientação de TCC, co-orientação, na verdade, né, de TCC, mestrado e iniciação científica, como aluno de pós-doutorado. Né? Então, né, sempre tem os professores, tem seus alunos, e quando tem esses grupos de pesquisa, é sempre assim, tem o doutorando que ajuda o mestrando que ajuda o graduando, e esse tipo de relação também é muito boa. Um que você treina esse teu papel como um supervisor, né, como um orientador mesmo, e também porque esses trabalhos, quando muito bem realizados, eles geram frutos, né? Então, aquela história, mas um trabalho de graduação, uma iniciação científica, não vai ser publicado. Se ele tivesse sido construído em cima, né, de uma teoria muito boa, com uma boa coleta de dados, com um método apropriado, não tem por que esse projeto não evoluir e seguir, inclusive, para uma publicação futura, né? Nosso grupo de pesquisa, a gente fazia muito isso, inclusive, né? Aquilo que eu comentei, né, o quão é importante você se envolver como revisor de periódicos, né? Tanto eu, a Mariana, o Felipe, como editor, a gente sabe o quão difícil é encontrar revisor. E o mais difícil ainda é encontrar revisor que seja, né, que tenha qualidade no seu parecer. Por incrível que pareça, a gente sempre fala, né, um bom doutorando faz parecer melhor do que um doutor, né, ou um pesquisador aí já mais experiente, né? Porque é um momento que você precisa doar muito mais do seu trabalho e ele é uma coisa voluntária, mas é assim que funciona a academia, né? Um outro ponto, né, se você tiver a oportunidade de participar de uma equipe ou gestão editorial, que é conhecer um pouco os bastidores do processo das revistas científicas, né, não só como revisor, mas também auxiliar no fluxo, né, seja como ajudar numa revisão até de língua ou algo assim, ou de formatação, né? Tudo isso é um pouco de expertise que você vai levar, porque, inevitavelmente, depois que você se torna doutor, e você já tem algumas pesquisas, vai vir algum convite para você ser editor associado de alguma revista, ou até mesmo ser co-editor de uma. Então, de novo, se você praticou isso durante o seu processo de doutorado, isso facilita depois para assumir esses papéis que o professor doutor ele vai assumir eventualmente, né? Um outro ponto que é participar dos workshops de publicação, os PDWs da vida, né? Durante muito tempo a gente não teve muito isso aqui no Brasil. A RBGN, inclusive, que é uma das revistas que apoiam o SEMEAD, sempre desenvolve um PDW próximo do SEMEAD. Eu estava na equipe da RBGN quando a gente começou a fazer esses PDWs aqui, a gente organizou alguns para a Europa. Quando eu estava na fase do meu doutorado, teve um PDW do Academy of Management, que foi do MJ, que foi no Chile,
que eu submetia o meu artigo da tese e fui lá apresentar para os editores do AMJ. Né, eu fui bombardeado, né? Eu voltei de lá achando que minha tese não valia nada, inclusive, mas foi ótimo, né? Então, às vezes, é colocar à venda aí a sua pesquisa também. E outro ponto que eu acho que é muito importante é você entender desde cedo que você precisa ter uma pipeline de artigos, ou ter sempre os working papers, que é aquilo assim que a gente muito bem faz quando está no doutorado, no primeiro e segundo ano tem que fazer artigos de disciplina, né? Aí você tem esse 1, 2, 3 aqui, que tem gente que faz só para fazer, tem gente que faz de novo, né, com um bom empenho e depois vai melhorando esse artigo, porque depois quando você for concorrer aí para uma vaga para professor, ou principalmente quando for internacional, vai ter que falar, né? Qual que é a sua pipeline de artigos? Quais que você já aprovou, estão aceitos, estão em desenvolvimento? O currículo de professores internacionais, inclusive, geralmente já tem para onde está indo o target dessa publicação, né? Então, assim, não é aquela história, eu vou guardar em segredo a pesquisa que eu estou desenvolvendo. É muito pelo contrário, né? Tanto que hoje a gente está trabalhando com pré-print, está trabalhando com SRN, que você coloca o artigo que ainda está em desenvolvimento, né? Então, pensar de uma maneira mais colaborativa pode ajudar nesse sentido aqui do pipeline de artigos, tá? Inclusive, esse daqui foi um dos pontos que me salvou, digamos assim, no processo quando eu prestei aqui para a FGV, tanto para entrar como professor, tanto como pós-doutorado que eu entrei aqui também, que foi ter uma pipeline de artigos, já alguns que eu tinha desenvolvido durante o doutorado. Eu tinha publicado o meu primeiro artigo da tese antes mesmo de terminar antes mesmo da qualificação, se não me engano, meu primeiro artigo da tese. Então, ajuda você, conforme você vai construindo isso, depois você pode ter bons resultados, né? E aquela velha história de novo, né? A gente sempre reclama, só para falar de novo aqui, reclama de que as revistas demoram, porque a gente manda artigo, demora 3 meses, 6 meses. Por que isso acontece, né? Se somos nós quem cuidamos, somos nós quem revisamos para as revistas, né? A gente tem uma palavra chamada deadline, que nós, como autores, a gente costuma fazer isso, né? A revista te devolveu o artigo com 45 dias para devolver o artigo. O que você faz? Quando falta 40 dias, 42 dias, você, né, reúne os coautores e vai trabalhar nele. Eu não faço isso, mas tem gente que faz isso. Quando você é revisor, você recebe um convite e tem lá, você tem até 30 dias para avaliar. O que o revisor faz? Você, como revisor, vai avaliar lá quando falta 29 dias. Né? Eu não consigo, porque eu tenho toque. Se eu vejo aquele e-mail convite lá, eu tenho que agilizar logo. Mas é um costume nosso, e por isso que demora tanto. Né? Então, toda vez que o autor recebe uma data, o revisor recebe uma, a gente sempre trabalha nos deadlines, é claro que vai ser sempre um desafio maior para as revistas conseguirem agilizar esse processo. Aí a gente precisa entender isso como sendo atores desse meio. O outro ponto aqui é a importância de participar de congressos científicos, assim como vocês estão aqui no SEMEAD, né? Por diferentes fatores, né? Tanto para você participar como voluntário, organizando, debatendo sessões, apresentando pesquisa, em congressos como, por exemplo, o ANAPAD, SEMEAD, né? Que você tem sessões de desenvolvimento de artigos, aqui como, por exemplo, o Sapiens, keynotes, enfim, tudo isso é muito bom, inclusive, para melhorar e construir o seu network. Eu sei que a Mariana vai comentar disso, porque, se eu não me engano, ela conseguiu contato pela uma das colegas dela, ou que contratou ela para uma das universidades, foi através de congresso científico. Então, o quanto isso é importante para a construção da sua carreira. Até mesmo para você se posicionar, né? O Fabrício é da área de stakeholder, porque todo o congresso ele está apresentando um trabalho sobre isso, né? O Felipe é dessa área, então isso constrói um pouco da sua imagem, tá? Embora eu não possa falar que eu tenho uma área muito bem definida, porque cada hora eu estou navegando por um ponto. Quando eu estava no mestrado, eu pesquisava internacionalização, no doutorado eu fui para estratégia de stakeholders, agora no pós-doc eu estou com business ethics e gestão de pessoas. Então, e esse também é um bom desafio para a vida do pós-doutor, que nem sempre você vai dar aula daquilo que você estudou no seu doutorado, nem sempre você vai pesquisar aquilo que você pesquisou no seu doutorado. Então, de novo, quanto maior a possibilidade de você ter esse leque aí, pode facilitar nesses seus contatos. Eu lembro muito bem de uma vez que ainda estava... Depois que eu tinha organizado o SEMEAD, no outro ano eu já estava fora da organização, mas já estava podendo concorrer a prêmios, e eu lembro que o professor João Maurício uma vez comentou comigo, ele falou assim, mas é fácil você ganhar um prêmio aqui dentro da sua casa, agora eu quero ver você ganhar um prêmio fora, né?
E aí veio de novo, eu consegui 2 vezes o prêmio de melhor artigo na área de estratégia no SEMEAD, e aí no ano seguinte, que foi aqui já no pós-doc aqui da EBAP, a gente ganhou, graças ao empenho aí dos coautores, o prêmio Clóvis Machado da Silva, que é o prêmio geral do ENAMPAD, com um trabalho já da área de gestão de pessoas, né, que era gaslighting aqui, olha. Antes eu pesquisava sinergia de stakeholders e desempenho de empresas de capital aberto, e agora eu pesquiso a arte de enlouquecer grupos minoritários no ambiente de trabalho, né? Super alinhado. Quando os primeiros trabalho para a FAPESP, projeto, vem um parecer lindo falando assim, não tem alinhamento no currículo do pesquisador. Mas, o que eu posso fazer, né? Essa é a minha decisão de carreira, ou seja, conforme eu tenho uma pesquisa que eu tenho interesse, ou parceiros que eu acho que vão ser legais de desenvolver uma pesquisa, eu vou abraçar essa causa, independente se depois alguém vai olhar para o meu currículo e vai falar, nossa, mas cada hora ele está pesquisando uma coisa, né? Bom, na hora de eu dar aula, tem hora que eu tenho que dar aula para gestão de pessoas no MBA, e tem horas que eu tenho que dar aula para estratégia no doutorado. Então, né, essa miscelânea, às vezes, de alguma forma, tem que nos ajudar, né? Pelo menos na atuação profissional, isso aqui ajuda, né? Eu tinha alguns outros pontos de dicas aqui para procurar a importância de desenvolver carreira internacional, pós-doc, job market, mas acho que eu vou deixar esses pontos aqui para a Mariana. Mas eu só vou deixar aqui as indicações de alguns sites, por exemplo, o Acadeus, que é principalmente nas business schools, então fala de jobs em todos os lugares, principalmente, né? Infelizmente no Brasil a gente tem pouca oportunidade, mas fora está cada vez mais bombando isso, né? Então, tanto o Acadeus para procurar isso, o Academy of Management tem um próprio site Lead Career, que fala sobre vagas também, principalmente para os Estados Unidos. O EURAN, que é a conferência da Academia Europeia, também tem um ponto lá de job market, inclusive eles têm lá uma lista de uma série de portais que falam dessas vagas. O que é legal, às vezes, é você olhar e ver quais são os requisitos, porque é bom para você se preparar isso 1, 2, 3 anos antes de concorrer a uma dessas vagas, né? Não adianta, surgiu uma vaga hoje aqui para pesquisador scholar, associate scholar, por exemplo, ou professor na Dinamarca. Sempre quis essa vaga. Aí vou lá ver, não atendo nenhum dos requisitos. Não é de bate-pronto, você precisa se preparar com o tempo, né? E só para finalizar, alguns pontos aqui que eu acho que são desafios ainda, principalmente desse momento que a gente está vivendo de pós-pandemia, né? Quero dizer assim, né? Que nós fomos sempre muito preparados a trabalhar muito com ensino físico e cada vez mais nós estamos indo para o ensino híbrido e online. Então, eu fiz uma disciplina durante o doutorado que era de tecnologias aplicadas a ensino-aprendizagem com a professora Adriana Barques, que foi fundamental. Hoje eu uso todas as ferramentas que ela me apontou naquela época, né? E dificilmente a gente faz esse tipo de disciplina de didática no doutorado. E isso aqui é muito importante quando você vai para a sua carreira como professor mesmo, né? Entender que, infelizmente, a gente não vai mais ter aquele vínculo único de trabalho, né? Entrar em uma única universidade, fazer carreira dela durante a vida toda, né? Então, principalmente pela dinâmica hoje do mercado de trabalho, você às vezes vai trabalhar, sim, em 2 universidades, ou até mais do que isso, ou é normal também migrar de uma para outra, né? O que antes não era bem visto. Possibilidade cada vez mais de trabalhar com consultoria empresarial e, principalmente, se atentar aí para aquilo que eu falei, que é a possibilidade de carreira profissional e técnica, né? Então, eu nem digo que isso é uma migração, uma mudança de carreira, mas é um outro leque aí que você pode ter também, mesmo sendo também professor, né? É uma coisa que, por exemplo, aqui na GV se valoriza muito, né? Os professores, geralmente, ou ele é um professor pesquisador bom, ou ele é um professor executivo que atua no mercado, que às vezes na educação executiva, na graduação, é onde os alunos até, inclusive, valorizam mais, né? Então, depende um pouco do seu perfil. Mas é isso, eu já passei dos meus 20 minutos aqui, fico aberto aí depois a dúvidas e comentários, e te passo para o Felipe de novo. Muito obrigado, Fabrício. Grato aí pela sua explanação, é muito bom ver aí a sua trajetória, e mais uma vez aí parabenizo pelo recente prêmio aí que você ganhou, o prêmio AMPAD lá, né? Eu acho que é uma grande conquista, meus parabéns. Mariana, fica à vontade. Olá, bom dia, boa tarde aqui. Eu também quero compartilhar, né? Eu fui procurar aqui meus slides para não esquecer o que eu preciso falar, pode ser? Habilitado, Mariana, está habilitado. Obrigada, deixa eu só encontrar aqui, ver onde está. Enquanto eu vou encontrando aqui, bom dia para vocês, obrigada pelo convite, é muito bom estar, né, novamente, mesmo que à distância,
na nossa casa, né? A fé é onde tudo começou, então sou muito grata de estar aqui. Sempre que precisar, Felipe, não precisa ficar envergonhado, não, pode chamar, tá? Se eu não puder, eu falo. Eu não estou entendendo porque eu não estou conseguindo compartilhar meu slide aqui. Eu estou no share. Aí, quando eu entro aqui, show... Tá aberto? Achei. Tá, beleza. Deixa eu colocar aqui. Então, esse aqui, gente, na verdade, é praticamente o mesmo slide, desculpa, tá? Que eu usei da outra vez, eu só atualizei aqui umas coisas. Eu não vou falar tudo, não, porque é muito cansativo. Mas meu nome é Mariana, né? Eu sou professora aqui na TBS, a Toulouse Business School. Acabei de começar a trabalhar aqui. Faz 5 anos que eu terminei meu doutorado, fiz doutorado aí na FEA, antes de fazer o doutorado fiz um mestrado. E eu estou partindo do pressuposto que a gente está conversando aqui, como o Fabrício acabou de comentar, né? Existem 2 tipos, nós temos 2 perfis de professores, e não há nada de errado com relação a isso. A gente tem um professor que ele tem um encanto pela pedagogia, então ele quer dar aulas, e tem um professor que é o professor pesquisador. Eu estou partindo do pressuposto aqui que a gente está mais focado num professor pesquisador, mas não há nada de errado com isso, tem caminho para os 2 professores. Aqui fora, pelo menos no exterior, a gente até tem 2 nomenclaturas, né? O professor que ele é focado em Teaching and Scholarship, que ele está focado mais em dar aulas, então a própria pesquisa dele é focada em pedagogia, e temos o professor pesquisador que ele é o Research and Teaching, que é o foco dele, então ele dá aula também, mas ele tem um percentual maior da carga horária dele dedicado à pesquisa. Então, vou trazer alguns comentários aí que eu acho importante, e está me dando aflição esse globinho aqui aparecendo. Ele fica girando ao contrário ainda, né? Ele não gira no sentido certo. Eu terminei há 5 anos o doutorado, e o Felipe, ele foi praticamente foi meu orientador, né? E a gente trabalhou bastante junto. Uma das coisas que eu acho muito importantes antes de... Essa agenda aí é só para me acompanhar, mas eu vou falar outras coisas. Eu acho que uma coisa importante é sempre começar com essa questão que o Fabrício comentou sobre a didática, é extremamente importante, porque para você ter sucesso no mundo acadêmico em pesquisa, você precisa ser um bom professor. Então, você precisa saber usar também a sua pesquisa dentro de sala de aula, que é o que a gente chama aqui de Research-Led Teaching. Então, se você está fazendo estudo de caso, você vai falar com toda a propriedade daquele tema que você está dominando, você vai conseguir trazer para a sala de aula. Então, didática é algo muito importante, e a maioria das instituições, a gente pode fazer a monitoria. Eu fui monitora do Felipe, fui monitora também do professor, esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, como posso ter esquecido o nome dele? Mas, enfim. Paulo? Não foi do Paulo, não, foi do de marketing estratégico, o Geraldo já está aposentado, né? Mas o Geraldo, como podia esquecer daqueles olhos verdes, minha gente? Ele gostava muito de dar aula. Ele ainda está dando aula na pós. Ele tem muito prazer em dar aula, então é muito gostoso ser monitor dele, porque ele dá aula com muito prazer. Então, você vê a pessoa sorrindo. Eu falo que a pessoa está sendo feliz quando ela dá aula, quando ela sorri pelos olhos, e você enxerga aquilo pelos olhos dele. Enfim, a monitoria é extremamente importante, porque ali também você faz muito contatos com outros professores, outros projetos podem começar dali. E também, no caso, na FEA, a gente tem a FIA, então é um bom lugar para você conhecer executivos, que em algum momento você pode fazer sua pesquisa, né? Pode conseguir ajuda, que eu também, no meu doutorado, eu fiz pesquisa, eu consegui aplicar minha pesquisa com eles, mas também para você entender sobre didática. Ali você tem um leque de diferentes metodologias de ensino que você vai poder aplicar no futuro, mas também você pode coletar vários exemplos de como você vai dar sua aula, né? Os alunos executivos para quem a gente dá aula, eles trazem muitos exemplos do dia a dia que são extremamente importantes para a gente quando a gente está dando aula. Bom, então esse é um ponto que é muito importante. Um bom pesquisador, ele também tem que ser um bom professor, eu acredito. E aí, começando, né? Então, eu já falei um pouquinho do networking, mas o networking é algo que, assim, não é só na nossa
não é só pela monitoria, né, ou trabalhando com os outros professores, a gente tem que criar esse relacionamento dentro da comunidade onde a gente está. Então, seja na escola onde a gente está estudando e também seja na comunidade mesmo, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem o ANAMPAD, que acontece, temos o SEMEAD aí, então aí vocês estão conhecendo bastante outros acadêmicos, vocês estão conhecendo pessoas que estão estudando o mesmo tópico que vocês, mas também nos congressos internacionais. Então, se você é um professor que você quer ser um professor pesquisador, o primeiro grande trabalho que você vai fazer é o seu doutorado. Então, foca nesse doutorado para sair um belo de um paper internacional. Tem que ter um paper internacional, pelo menos, porque esse vai ser o paper que você vai apresentar se você tem interesse de algum dia trabalhar no mercado internacional, você usar esse paper como o que a gente chama de job market paper. Você precisa mostrar esse paper que você é capaz que você é dono aí de uma história, que você construiu os seus objetivos e que você vai atrás disso. Então, os congressos internacionais são extremamente importantes para você mostrar o seu trabalho, você vir e ser visto, né? Você apresentar o seu senso crítico nas demais sessões, então quando você faz pergunta, tem que tomar cuidado com as perguntas que você faz, mas é ali que os outros acadêmicos estão te vendo, né? Eu até brinco que estava comentando com o Felipe esses dias que eu recebi um e-mail de um professor, né? Fiquei super feliz que não fui eu que mandei o e-mail para o professor me mandou um e-mail falando, nossa, Mariana, estava querendo falar com você, fiquei surpresa que você mudou, você não está mais na Inglaterra, está na França agora. E esse professor, eu lembro que eu o via em congressos. Então, primeiro, eu fiquei feliz quando ele dava um tchauzinho assim para mim, que eu já falei, nossa, tá me reconhecendo, depois me chamando pelo nome. Aí hoje ele já me manda e-mail, achou meu e-mail numa outra instituição para me mandar um e-mail. Então, isso daí a gente constrói com o tempo. Então, os congressos ajudam a gente a construir a sua marca. Então, eu estou com um perfil um pouco diferente do que o Fabrício disse, né? Porque eu sou muito focada na minha linha de pesquisa, apesar de trabalhar com um tema que é extremamente complicado de ser publicado, então eu tenho diversas reflexões aqui, diversos dilemas e tristeza de vez em quando de estudar o que eu estudo, que eu falo, por que eu vou escolher isso? Porque é muito difícil de publicar, porque é um tema que já foi muito publicado. Enfim, não vem ao caso nesse momento, mas eu foquei nessa área e em função disso que eu consegui aí, que de pouco em pouco estou construindo essa marca aí no Country of Origin, né? Qual é o tema? Carolina, então, meu tema, eu estudo marketing internacional, na verdade eu estudo a imagem do país de origem como fonte de vantagem competitiva no mercado internacional. Essa é uma literatura que ela é estudada, a princípio, pelos scholars de International Marketing, olhando para o consumidor, comportamento de consumidor. E o que eu fiz desde 1960, que vem sido explorada essa literatura, e a novidade no meu doutorado foi justamente essa, estudar essa literatura, mas sob o ponto de vista de estratégia. Então, eu trouxe para o lado do supplier e não do consumer behavior. Então, essa foi o jeito que eu empacotei essa nova teoria, mas juntando com estratégia. E foi assim que eu consegui, né, trilhar aí e tô levando isso. Mas é difícil de publicar nessa área, só que foi assim que a gente, como vocês já devem ter debatido aí em outra sessão, e eu não vou falar disso, mas a gente precisa ter um diferenciador no nosso doutorado, a gente precisa trazer algo de diferente, isso é dono dessa história. Mas, enfim, voltando aqui a congressos são muito importantes, vocês já viram que eu gosto de conversar bastante, então é assim, congresso, é ali um momento, os acadêmicos internacionais, eles são muito abertos, sabe? Então, eu conheci a minha primeira chefe num congresso, no AIB em New Orleans. E nesse AIB, eu lembro que eu fui apresentar a primeira pesquisa primeira publicação, depois que virou a primeira publicação internacional nossa, e ela gostou muito do meu tema de pesquisa, e ela perguntou, né, você não tem interesse de estudar fora e tal? E como naquela época eu era professora na SPM, eu não fiz um sanduíche. Então eu falei, poxa, de repente é uma oportunidade de eu ir trabalhar fora por um ano. E outra coisa que contou a meu favor também é que eu tenho nacionalidade suíça.
Então, vocês, olhem aí o histórico familiar de vocês, caso vocês tenham alguma descendência aí europeia, isso ajuda bastante, porque eu não precisei de visto. Não que isso seja um empecilho para vocês trabalharem fora, mas sempre ajuda. Então, nesse mesmo congresso, eu tinha marcado de fazer uma validação de face com um professor, que era um grande professor na minha área de pesquisa, também bati um papo com ele, foi super legal. E nesse congresso, ele tinha marcado uma short talk comigo de 15 minutos. E aí eu me preparei bastante para essa conversa, né? E li os artigos dele, porque eu não queria que ele me falasse alguma coisa que já era para eu saber, né? Eu fui perguntar para ele as coisas que não estavam nos papers dele. Então, foi muito bom, porque ele percebeu que eu estava preparada, e a nossa conversa acabou virando 45 minutos, e no final eu acabei indo apresentar meu projeto de pesquisa no grupo de pesquisa dele em Viena, no EIBA, quando eu fui ao EIBA no mesmo ano, em 2016. Então, não tenham medo de mandar e-mail para os professores, eles respondem rapidamente, mas vocês têm que fazer o follow-up, tá? Porque vocês estão gastando tempo de alguém. Quando vocês tomam a atenção deles, é importante que, se a pessoa te responde, você também responda para ela. Porque, às vezes, a gente vê a reputação, né? Tem a reputação dos scholars que a gente está criando, né? Se você está tomando o tempo de um professor que está em outra escola, ele está esperando que você também vai respondê-lo. Então, é muito importante você manter o contato, se for o caso. Então, seja cara de pau aí, participe dos consórcios doutorais, dos PDWs, faça também um estágio internacional sanduíche, se possível. Sempre que possível, faça, porque aí é o primeiro passo. Se a gente for fazer um levantamento dos aluminais aí da FEA, dos professores que saíram há 2, 3 anos e os que estão empregados em boas escolas, em boas universidades, eu tenho certeza que a gente vai ver aí que uma das características é que eles foram estudar fora, porque o fato da gente estudar fora traz a gente aí a realidade de como que é a competitividade no mercado internacional. Então, quais são os parâmetros que a gente tem que seguir, como que é a pesquisa internacional, o que a gente tem que perseguir. Então, essa experiência internacional é extremamente importante. Caso você não tenha oportunidade de fazê-la, faça como eu, vá a congressos internacionais e converse com as pessoas também. Então, antes de... eu fui no AIB 2016, em New Orleans, eu fui no EIBA, que foi no Rio de Janeiro, em 2015, fui no EIBA em Viena, isso antes fui no Balas, quando tinha, então também tem os congressos internacionais que acontecem no Brasil, sempre é importante participar. Também explora a rede de contato do seu orientador, né? O seu orientador, ele está aí há um pouquinho mais tempo que a gente, então eles também têm a rede de contato deles. Então, vai fazer um pós-doc, ou um sanduíche com contato do seu orientador. Mas lembre também que o contato do seu orientador é um contato valioso, então você tem que merecer aquele contato, sabe? Tem que mostrar serviço para poder fazer com que... Porque o seu orientador vai colocar, né, a reputação dele também em jogo quando ele faz esse contato aí. Então, eu acho que esses são os principais pontos aqui. Esses são alguns sites para procurar emprego. Eu fiquei 5 anos na Inglaterra, né? Então eu trabalhei 2 anos na Universidade de York. O quão fácil foi de eu ir, foi difícil de eu ficar, porque quando eu estava lá eu não tinha minhas publicações internacionais, então eu só consegui uma vaga de 1 ano, depois foi renovada para mais 1 ano, depois eu consegui uma vaga permanente na Universidade de Leeds, então fiquei 3 anos lá na Universidade de Leeds, mas aí eu já tinha alguns papers. E agora eu estava cansada de ficar lá naquele lugar escuro, sombrio e frio, e aí comecei um movimento de mudar para a França e também consegui vir para cá, assim, foi também algo assim divino, digamos assim, né? A gente tem que ter fé e tem que ser bom profissional, tá? Então tem que correr atrás das 2 coisas aí, mas fé ajuda também bastante, viu? Então, mercado de trabalho internacional, o mercado de trabalho, temos aí as diferentes ligas, né? Tem os Estados Unidos, que é como se fosse, eu brinco, que é como que chama?
a gente tem os campeonatos brasileiros, vai fazer uma analogia bem brasileira. Temos a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, que então somos nós brasileiros, nosso mercado, infelizmente. Aí depois a gente tem o Campeonato Brasileiro mesmo, a primeira divisão, que é aqui na Europa, e depois a gente tem Champions League. Champions League é lá nos Estados Unidos. Então, é só para fazer uma analogia de quão difícil é. Quanto mais você vai subindo aí, mais difícil são as publicações, né? A demanda aí de publicações. Então, aqui na Inglaterra tem muita vaga de trabalho, muita, mas sabe o que é muita? Muita vaga de trabalho. E lá temos 2 grupos de universidades, as universidades que são Teaching Driven e as universidades que são Research Driven. E mesmo uma Teaching Driven University, você não vai dar muitas aulas, não. Você vai dar de 15 a 20 horas, mas vai dar no máximo 15 horas por semana de aula. Vai, digamos assim, 10 a 15 horas por semana, por aula de semana. Mas, enfim, então você precisa trilhar, aí tem várias oportunidades que você pode seguir. Aqui na Europa, tirando a Inglaterra, já é bem mais concorrido, porque não são só os europeus que querem ir morar, né, em países que têm uma cultura mais latina, os próprios americanos que estão no mercado muito mais competitivo também querem vir morar aqui, então isso faz com que seja um pouco mais difícil arrumar um emprego aqui. A dica aqui na França, que eu vejo, pelo pouco de tempo, faz só 2 meses que eu estou aqui, que é muito importante falar francês. Então, tem algumas escolas, como a que eu estou, que a gente dá aula em inglês, mas se você fala francês e pode dar aula em francês, é um grande diferencial, porque, sei lá, 60% dos grupos das aulas são em francês, então eles ainda precisam de muitas pessoas que têm essa habilidade de dar aula em francês. Então, de repente, isso pode ser um diferencial aí, caso esteja buscando essa área. O que mais? Quando forem sempre, usem bastante, explorem bastante o LinkedIn. Então, quando forem a congressos, façam aí o cartão de vocês, né? O cartão de visita de vocês como doutorando, PhD candidate, escreve aí em inglês, façam aí na gráfica da Félix, tem um modelinho. Distribuam, peguem esses cartões, adicionem esses professores no LinkedIn de vocês, acompanhem o que eles estão fazendo, né? E também quando vocês tiverem algo aí, como o meu amigo, né? O Fabrício tem muitos prêmios, né, para compartilhar, aí faz lá a promoção dele online. Eu vejo muitos professores aqui do departamento que eles vivem e mexem, eles fazem uma historinha bonitinha de quando eles publicam um artigo, sabe? É interessante, você fica até com vontade de ler o artigo, fala, nossa, parece ser bem legal. E eles conseguem fazer um link bem interessante para o lado profissional, atraindo também a visão de executivos para o que eles estão fazendo. Então, usem aí o network de vocês, façam isso é importante, né? Que mais aqui que eu ia comentar? Eu não vou ficar falando muito disso daqui. Do sistema, não sei se você quer que fale disso aqui, Felipe, eu acho que já deu, né, dessa Tem questão. mais 3 minutinhos, se quiser, fica à vontade. Aqui na Inglaterra, eu acho que é importante só frisar essa questão do Russell Group University, porque são as universidades que são focadas bastante em pesquisa, e, assim, as pessoas aqui, eles são muito... O processo seletivo, pelo menos na Inglaterra, ele tem um job description, e o job description, você precisa ler ele de cabo a rabo, e você vai fazer uma cover letter. Na cover letter, você já tem que ticar todos esses pontos aí, porque você tem que economizar o tempo do pessoal que está fazendo ali garimpando o seu currículo, tá? Então, assim, por exemplo, uma job description aqui vem com tudo que você precisa fazer. Então, nessa sua cartinha, você precisa contar essas coisas. Isso também, gente, eu acredito que para um pós-doc, o pós-doc fora do Brasil não é o pós-doc como é aqui, aí no Brasil, tá? Pós-doc aqui é o primeiro emprego após doutorado. Então, se você chegar para um professor e falar, quero fazer pós-doc com você, ele vai entender que você está querendo que ele te arrume um emprego. Então, toma muito cuidado quando vocês falam isso. Falam, eu quero fazer um estágio doutoral, ou eu quero fazer alguma coisa porque às vezes a única coisa que você quer daquele professor é o tempo dele, você não quer dinheiro dele, então você precisa deixar isso claro também.
Então, o que mais? Você precisa ticar e deixar bem, ter os contatos na carta de referência. Mas, assim, o que eu queria frisar nesse momento é, caso tenham interesse em fazer uma carreira internacional, tem que começar por frequentar os congressos da sua área de pesquisa. Então, como eu estava em International Marketing, eu ia para congressos do AIB, eu ia para o IBA, para o EMAC, então o European Marketing Academy, o European International Business Academy, o Academy of International Business. Então, eu estava em contato com esses professores, então esse pessoal começa a te ver, fica melhor. E pensar numa pesquisa assim, que seu doutorado gere um paper que seja um paper de relevância internacional, porque esse paper vai ser aquele paper quando você for apresentar, fazer esse processo seletivo, você vai mostrar que você tem potencial por meio dele, e aí você vai contar a história do que é o seu tema e de como você é dono deste tema, né? Porque o diferencial de qualquer pesquisador é ele ser dono de um tema, ele que cai a bola nisso e começar a explorar por aquela vertente. Então, pelo menos nessa visão. E aqui tem alguns detalhes, né? Em algum momento eu acho que eu não vou entrar nisso aqui, mas se alguém tiver pensando em fazer algum processo internacional, pode entrar em contato comigo e aí eu tenho algumas outras dicas que eu posso trazer. Mas, enfim, o que é extremamente importante é você pensar, né, em como você pode transformar as habilidades que alguns professores que já tiveram uma vida no mercado, como que você pode trazer isso para a academia e como você pode levar a academia para o mercado também, porque a gente não pode estar desassociado em momento algum aí. Tá joia? Obrigada. E aí, este é o meu contato. Muito obrigado, Mariana, pela sua apresentação. E aí eu queria, assim, vou colocar uma pergunta geral, que a gente tem no máximo aqui, né, 8 minutinhos. Mariana que fez uma pergunta aqui, o Fabrício está fazendo pós-doc agora, né, e a Mariana não fez pós-doc, né, então, aí por isso que eu acho que a pergunta, eles não fizeram, o Fabrício está, né, mas a Mariana não fez o pós-doc, já foi direto aqui, né. E aí o Guilherme colocou uma pergunta mais geral, né? Quão diferentes são as dicas, né? Se tem alguma diferença em termos de idade, um doutor mais jovem, um doutor, né, com um pouco mais de idade, tá certo? Se isso daí tem peso na carreira, o que vocês veem? E aí eu já emendo a pergunta central para que a gente possa finalizar, que é uma pergunta que é o anseio de todos aí. Fabrício, você que, né, foi há pouco tempo saiu do doutorado, foi contratado, está aí no mercado, né? Está claro para você, tem muitos colegas. Como está o mercado brasileiro? E, Mariana, como é que está esse mercado internacional? O que vocês enxergam, principalmente o mercado acadêmico? O que vocês dão de dica especial? E aí? Vou começar com a Mariana, tá, Fabrício? Que eu vi sua cara. Eu vou começar com a Mariana. Então, Mariana, fala do mercado internacional e já dá essa dica, se tem diferença para ser mais jovem ou ter um pouco mais de experiência, como é que isso daí pesa na carreira, né? Eu não sei qual que é o jovem, quão... Acima de 40 e abaixo de 40. Eu tenho 40 anos, tá? Eu terminei meu doutorado com 35. Eu acho que o mais importante, independente da sua idade, é a sua publicação. Então, se você é uma pessoa que tem 45 anos, mas você está aí com um pipeline legal... Até porque muitas instituições, dependendo do mercado para onde você vai, eles estão buscando um professor que tem uma experiência acadêmica, uma experiência de mercado muito grande também. Isso é importante. Na Inglaterra, eles separam muito isso, porque lá não tem muito ensino executivo, mas em países que a gente tem ensino executivo, a gente precisa de um professor que também tem experiência de mercado fora da academia. Então... Eu acho que é aquela pergunta de economista, sabe? Depende do contexto que você está vivendo. Aqui, como eu disse, na Inglaterra tem muita vaga, Se for olhar nesses sites aí que eu passei, você vai encontrar uma enxurrada de oportunidade. Só que, assim, você tem que partir do pressuposto que você tem publicação, aí tem que olhar para a ABS, né? Que a ABS é a lista que se segue lá na Inglaterra. Então, eu lembro muito bem. Por que eu não consegui minha vaga permanente? Por quê? Porque eu tinha 15 publicações, né, Felipe? Mas você lembra disso, que nenhuma das minhas publicações
estava listada nessa IBS List, então não serviu de nada. Então você precisa, quando você está competindo, você precisa saber quais são as regras do jogo no lugar onde você está competindo. Aqui na França já são 2 outras listas que eu preciso lidar. Então, assim, eu vejo que na Inglaterra tem muitas possibilidades, se você conseguir aí estar dentro do padrão que eles estão esperando, que é o mínimo para o mercado deles. É isso. Aqui na França já é bem mais complicado. Deixa eu comentar, eu vou tratar de 3 pontos. O primeiro é falando do pós-doc, que para mim isso é muito situacional, por exemplo, né? Eu fui literalmente encaixotado da Holanda, porque eu estava lá fazendo e eu muito doido, né? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Eu estava fazendo a dupla titulação com a Erasmus, em Rotterdam, mas eu morava em Amsterdã fazendo sanduíche em outra universidade. Eu fiz 2 coisas ao mesmo tempo para ajudar, né? Porque a minha orientadora, eu conheci ela no Academy, nos Estados Unidos, depois ela veio dar aula no SEMEAD, e aí eu pentelei ela até ela me aceitar como, né, orientando lá. E ela transicionou entre as 2 universidades. Ela falou, eu fico um dia nessa universidade, fico 4 dias na outra. Eu falei, então eu vou para as 2. Só que aconteceu a pandemia, e aí todos os pesquisadores externos que não tinham vínculo empregatício foram convidados a voltar para os seus países de origem. Por isso que eu digo, é encaixotado mesmo, porque assim, a Holanda é um país que, né, tem muito estrangeiro, e se aumentasse muito, por exemplo, o nível lá do crítico da pandemia, eles não teriam como ter condições de saúde mesmo de atender todas essas pessoas. Então, por isso que teve uma demanda muito grande, e eu fui um dos que voltou para cá. Inclusive, eu voltei com passagem de volta para lá, e eu nunca pude voltar, né? Então, a minha própria supervisora ela falou, termina seu doutorado aí no Brasil, a gente depois defende a sua tese aqui também, né? E assim a minha vida foi. Eis que, durante todo esse tempo que eu estava lá, pensava, em fato, seguir com o pós-doc lá fora, que é como a Mariana falou, é a vaga inicial para você como pesquisador early career, ou como possível professor inicialmente. O que é diferente aqui do Brasil, mas, pelo menos aqui, como eu não tinha a possibilidade de ir para fora, né, inclusive eu estava, quando eu fui ver aplicar para o pós-doc aqui, eu estava vendo junto com o pós-doc da Grenoble com o professor Gaz Slug, que é o editor-chefe do Journal of Business Ethics. A gente já está alinhado, aceitou para um eventual pós-doc, uma condição diferente de que a pandemia aconteceu, então não tinha como ir, ficamos aqui, e aí foi uma das entradas aqui para a FGV. Porque, pelo menos aqui, né, de novo, uma coisa lá fora, mas aqui no Brasil é uma coisa você ser recém-doutor, outra coisa você já continuar com um projeto de pesquisa. Então, isso que o pós-doc ajudou na minha carreira, tá? Ou tem ajudado, mas, de novo, eu acho que é muito mais um trampolim. Eu sei que a hora que acabar o meu pós-doc aqui, isso não significa continuar com vínculo de trabalho, o que é o que acontece no exterior. O ponto que o Guilherme trouxe da experiência é super importante, porque olha que engraçado isso, e até porque esse é perfil, né? De novo, eu voltei da Holanda aqui para o Rio de Janeiro, não sou daqui, eu sou do Paraná, depois fui para São Paulo, então meu network está todo lá, eu não conhecia ninguém aqui de nenhuma universidade, e eu caí, né? Estava defendendo doutorado, precisava trabalhar, né? Minha bolsa CAPES estava acabando, né? Minha bolsa que eu recebia da Holanda, inclusive, estava acabando, saudades, porque recebia em euros, né? E aí tive que fazer o quê? Contactar todos os coordenadores de curso de graduação aqui do Rio de Janeiro. Eu mandei 11 e-mails com o meu currículo, eu recebi retorno de 4, 3 deles falavam que não estavam contratando doutores, porque era para graduação, era professor tutor, era para algo assim. A única instituição que me respondeu foi a FGV, que disse, realmente esse é o perfil que a gente procura aqui para as nossas vagas, você vai tentar esse edital aqui. Então, já responde um pouco do cenário brasileiro também, que está cada vez mais difícil, tem muita vaga lá fora, mas aqui você precisa estar bem situado aonde que você quer trabalhar. Então, por exemplo, tem vagas aqui, por exemplo, da FGV, que eles querem professores... inclusive, o processo que encerrou agora lá da FGV, a ESP está com vaga para professor de estratégia, são 2 vagas claras. É uma vaga para professor com experiência de mercado, que não exige publicação, e tem professores assim, estão em programas e não tem publicação, mas tem muita experiência de mercado. E aí, os mais experientes é que se beneficiam, né, que é o que o Guilherme comentou. Já tem outro perfil, que é aquele que quer publicação, quer mais parte didática, né, e da parte de pesquisa mesmo, que aí é um outro perfil diferente. Então, acho que tem espaço para os dois. Sinceramente, eu acho que no Brasil a gente os programas de doutorado ainda são muito acadêmicos, e acho que o que a gente precisa mais para o perfil de mercado é mais o profissional ainda, tá? Acho que
desculpa falar, mas acho que já tem muito doutor para pouca vaga em instituição e PPGs, tá? Então, por isso que eu acho que se você é muito bom ou quer realmente continuar como pesquisador, investe lá fora. E se você gosta muito de docência, arruma um trabalho também numa consultoria, um outro trabalho para pegar essa parte prática, porque no Brasil isso é muito importante. É algo que, infelizmente, eu sinto quando eu vou lidar com alguns alunos meus de MBA. Eles vêm com alguns problemas, que né, eu trabalhei no mercado, mas já estou fora dele um tempo, e que eles olham para essa minha cara que não tem nem barba e falam, não, como que você pode contribuir para resolver o meu problema? Né? E aí a gente tem que se vestir da carapuça de professor, doutor, falar, não, que eu tenho bagagem disso, como pesquisador também. Então, são grandes trade-offs que a gente tem na carreira aí, mas, de novo, eu acho que ambos se beneficiam, tanto aqueles que se focaram muito para a pesquisa, saiu direto da graduação, como aqueles que eu tenho colegas, inclusive da FEC, que fizeram 20, 30 anos de experiência no mercado de trabalho, e aí começou para a carreira de pesquisa. Também tem vaga aí, né, mesmo após esse período. Muito bom. Pessoal, mais uma vez eu vou ter que encerrar aqui, né, pela outra mesa que a gente vai ter. Mas, de novo, não vou encerrar, né, por falta de assunto, e não vou encerrar, né, porque o assunto se esvaziou, porque daria para ir longe aqui, né? E aqui a gente encerra com a expectativa, né, de que os nossos participantes aqui possam, né, revê-los aí em congressos, no próprio CEMEAD agora, no próximo AMPAD, né, um evento específico da AMPAD, tantos outros congressos que a gente tem por aí, que vocês viram que o congresso é muito bom participar. E também, né, nesse caso aqui, com uma expectativa aí, né, que talvez a gente consiga ter aí, né, nessa expectativa aí de ter mais vagas ali, né, de ter um bom mercado. Eu vejo com um grande promissor, viu, Fabrício, o crescimento dos mestrados profissionais, doutorados profissionais. Eles vão, acho que, incendiar um pouco o mercado aqui, e acho que a gente tem que ter esse olho para, né, como é que eu vou também ter esse olho não só no acadêmico, né, mas também no mestrado profissional e doutorado profissional, que é o que vai mais crescer, isso daí já está claro. Fabrício, Mariana, muito obrigado. Pessoal, agradeço imensamente, desculpa que aqui acho que tem algumas perguntas a mais que eu não pude, mas qualquer coisa entre em contato ali com o Fabrício e a Mariana. Aí eu vou para outra mesa, eu estou fazendo maratona hoje, você está vendo? Estou começando uma maratona. Estou no começo ainda, quero ver se meu rendimento no final vai ficar bom. Maratona CEMEAD. Estamos no CEMEAD. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Depois eu compartilho meus slides com... eu não sei quem que está ali que pode me ajudar, né? Depois entrar em contato comigo, eu compartilho, tá bom? Isso, a gente vai deixar no consórcio. Pode deixar, a gente manda para todos os participantes do consórcio, a gente manda. Tá, joia. Até mais. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.